Sem perda de tempo, irmãos, eu queria ler um texto que fica em Filipenses, no capítulo 3, a partir do verso 12 até o verso 16. Esse texto é uma das cartas escritas pelo apóstolo Paulo, e ela fala sobre o nosso progresso como cristãos, né? Paulo estava falando ali aos Filipenses, falando para avançar em suas vidas, né? Avançar como cristãos, alcançando a maturidade e buscando a perfeição. O texto diz o seguinte, Filipenses 3, versos 12 ao 16. Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também eu fui conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avanço para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros ou perfeitos, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, irmãos, andemos de acordo com o que já alcançamos. Esse é o texto. E algumas perguntas que eu queria fazer antes de falar sobre o texto propriamente dito. O que significa andar de acordo com aquilo que já alcançamos? Acho que essa seria uma pergunta principal desse texto. O que significa andar de acordo com aquilo que já alcançamos? Isso faz referência ao último versículo lido, o versículo 16. Paulo diz, seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Para entender melhor, irmãos, só contextualizando, o capítulo 3, Paulo já começa falando sobre o cuidado. Ele adverte os irmãos em Filipos sobre o cuidado com falsos mestres, e são mal intencionados. Eram homens que pregavam sobre a perfeição, mas sobre alcançar essa perfeição pelos méritos, por esforços próprios, por nossas próprias forças. Eram judaizantes, que se diziam convertidos a Cristo, mas que ao mesmo tempo ainda pregavam salvação por suas próprias obras, independente da fé. Salvação por obediência à lei mosaica, que eles sempre observavam. E não preciso falar muito sobre esse assunto, depois que veio Cristo. Ele é o nosso alvo, Ele é aquele que nós precisamos nos espelhar, Ele é a nossa referência de vida como cristãos. E esses judaizantes, esses falsos mestres, ensinavam nas sinagogas, ensinavam nas igrejas pré-fundadas, sobre salvação pelos próprios méritos. E Paulo começa a falar sobre o cuidado com esses homens. Inclusive, durante o capítulo 3, Paulo fala que era um desses homens. Nós sabemos que o apóstolo ele era também um fariseu, ele era alguém que zelava pela lei mosaica, ele era alguém que zelava por perfeição, maturidade e perfeição com méritos, próprios esforços. Porém, Paulo foi alguém que foi alcançado pela fé, foi alcançado por Cristo e conheceu a fé em Deus por meio de Cristo. Paulo aprendeu com outros discípulos, com outros apóstolos, que confiar na própria carne não era o caminho certo para se alcançar a salvação, mas sim confiar em Cristo, na obra de Cristo, confiar na obra do Calvário, confiar no que Cristo fez por nós, tendo tomado nossas dores, tomado o nosso castigo, o castigo que era para cair sobre nós, Cristo tomou para si, e confiando nisso que alcançaremos a salvação. E aí, por consequência dessa fé que nós temos em Cristo, por consequência disso, aí sim é que vem as boas obras, por meio do Espírito Santo. Então não é primeiro obras para alcançar a salvação, é primeiro crer na obra de Cristo, para então, consequentemente, realizarmos obras por meio do Espírito Santo. E aí Paulo fala que foi alguém alcançado pela fé. Ele fala que
por mais que ele tenha praticado essas coisas, matado cristãos, porque não obedeciam à lei, ele fala ainda no verso 10 que quer conhecer a Cristo e experimentar o grande poder, né, que o ressuscitou. Ele quer sofrer com Cristo, participar da sua morte. E, de alguma forma, futuramente, é o que Paulo mais fala, né, alcançar a ressurreição. Eu acho que, se eu imaginar um dos desejos mais intensos de Paulo, um sonho que ele tinha, é de um dia alcançar a ressurreição dos mortos, porque é um assunto que ele fala muito. Em outras cartas ele fala que preferia estar com Cristo, né? Ele fala muito sobre essa questão de morrer para lucrar na morte, né? Porque ele tinha certeza da sua salvação. E isso prova como Paulo, como apóstolo, ele foi alguém que foi alcançado por Cristo e viveu, não por méritos, como esses falsos mestres ensinavam, né? Ele viveu pela fé e pela obra de Cristo. Algumas perguntas que nos fazem refletir esta manhã, que é como anda a nossa vida, né? Como nós temos vivido esse dom que Deus tem nos confiado, que é o dom da vida, né? Será que temos agradado a Deus com o nosso viver? Se a resposta é sim, né, cabe ainda refletir como que está sendo esse nosso viver que agrada a Deus. Né? Porque muitos podem dizer, sim, a minha vida agrada a Deus, mas de que forma você tem agradado a Deus? É por méritos, assim como os falsos mestres ensinavam? Ou você tem agradado a Deus pela fé, por meio da fé em Cristo? Certo? Algumas perguntas que possamos refletir. O que ocupa nossas mentes? Esse texto ainda vai falar sobre pensar, sobre a nossa mente, né? O que tem passado na nossa cabeça. Temos pensado muito no passado ou temos pensado mais no futuro? Os falsos mestres nesse texto vai dizer que eles pensavam muito na lei passada, enquanto que Paulo pensava em Cristo, né, na ressurreição dos mortos. Ele pensava no futuro. Né? Como que nós temos vivido a nossa mente? Temos estagnado no passado? Ou será que nós estamos progredindo para o futuro em prol do reino de Deus? Né? Porque esse é o assunto. O progresso cristão, é isso que Paulo nos exorta aqui, a progredir como crentes, a progredir como cristãos. Né? Será que tem algo no passado que ainda nos incomoda, que nos impede de alcançar o reino de Deus? Né? Você tem noção do que Deus tem te chamado? Né? Todos nós temos o chamado, e eu acho que o chamado comum que todos têm é o chamado à salvação. Né? Então, você tem honrado esse chamado para Deus? Deus tem chamado pessoas à salvação. E você tem honrado esse chamado, né? Esse texto fala que, inicia no verso 12, né? Foi um assunto muito falado por Paulo, justamente porque esses falsos mestres ensinavam perfeição. E Paulo fala no verso 12, olha, não que eu tenha recebido ou alcançado essa salvação ainda, mas eu prossigo para isso. Né? Ele sabe pelo que foi chamado. Paulo fala que foi chamado por Cristo para a salvação. E não que ele tenha alcançado ainda. Por mais que ele era apóstolo, por mais que ele era um homem cheio do Espírito Santo, separado pelo próprio Cristo, né, para o apostolado. Nós sabemos que na sua conversão Cristo apareceu a Paulo, né, em forma de visão, e ali ele tem separado para o apostolado. E ainda assim Paulo afirma, olha, eu ainda não alcancei a perfeição, né? Não que eu tenha alcançado isto, mas eu prossigo para isso. Eu sei pelo que eu fui chamado. Lembra da pergunta que eu fiz, né? Será que nós conhecemos o nosso chamado? Temos honrado o nosso chamado de Deus? Né? Então, Paulo fala, eu prossigo para alcançar esse chamado. Alcançar a perfeição, que é a salvação. Né? No verso 13 ele diz, irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado ainda. Mas uma coisa eu faço. Eu me esqueço dessas coisas que ficaram no passado. Essas coisas que ficaram para trás. Eu olho adiante, eu penso mais à frente, eu olho para o futuro. E o verso 14, eu prossigo para o alvo. Em algumas traduções vai ter a corrida, né? Eu prossigo para a linha de chegada, para a corrida, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Essa vocação é o nosso chamado, né? O chamado à salvação. E o que seria esse prêmio, né? É justamente a plenitude das bênçãos, irmãos. A plenitude das bênçãos que nós vamos alcançar quando Cristo vier. E nós teremos uma comunhão perfeita com Ele. Porque esse é o propósito de Deus, né? Trazer o seu reino.
formar um reino onde todas as pessoas, ou pelo menos aqueles que foram chamados para isso, né, nós venhamos a ter uma comunhão perfeita com Cristo no seu reino. E tendo essa comunhão, nós desfrutaremos de bênçãos sem fim, né, o que chamam de plenitude das bênçãos. É esse o prêmio que Paulo fala, né? Eu olho para o futuro e eu prossigo para o alvo, para o prêmio, né, que é essa plenitude de bênçãos da soberana vocação. Nós somos chamados, irmãos. Você que está ouvindo, você que já é crente, já é evangélico, você que ainda não é, que venhamos a tomar esse conhecimento. A Bíblia fala que nós temos um grande prêmio. E esse prêmio não é bens materiais nem nada do tipo. Não é nada que venhamos a desfrutar somente nessa terra. Não é algo específico, um bem material. Mas são muitas bênçãos sem fim que nós desfrutaremos. E a principal delas é a presença de Deus aqui na terra. É a comunhão perfeita com Cristo, aquele que se sacrificou por nós. Teremos uma plena comunhão. Nós sabemos que o pecado nos afasta e nos separa de Cristo. Aquilo que nos impede de chegar a Deus é o pecado. Mas um dia o pecado não nos afastará mais de Deus, não nos separará mais de Cristo. Um dia nós desfrutaremos uma plena comunhão com Ele. E Paulo olha para isso. Se Ele olhou, por que não também podemos olhar para isso? Nós que também alcançamos a fé, e você que ainda não alcançou a fé, também pode ser alguém que esteja nessa posição de parar de olhar para trás, para o passado, e a partir de agora olhar para frente, olhar para a plenitude das bênçãos, olhar para a comunhão perfeita que alcançaremos um dia. É o que Paulo chama do prêmio da soberania e vocação. No verso 15 ele fala: todos, pois, que somos maduros, tenhamos esse modo de pensar. Esse maduro também pode ser perfeito. Todos nós que já somos perfeitos, olha só, então, se você se julga perfeito, ou você vai pensar que ainda não é. Então, assim, não há como nessa terra, nesse planeta, nesse mundo que vivemos, repleto de pecado e imoralidade, vivemos como pessoas perfeitas. Mas assim como Paulo falou, nós progredimos e corremos para alcançar essa perfeição. Então, aquele que se julga perfeito, se você realmente é perfeito, você vai olhar para si mesmo e vai enxergar defeitos. Mas Paulo nos exorta a ter esse pensamento, justamente, de alcançar a perfeição, só que ao mesmo tempo olhar para os nossos defeitos. E ele ainda disse: aqueles que forem ainda teimosos, ele fala: se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, Deus vai revelar para vocês. Então, Deus tem um tempo certo de trabalhar em nossas vidas. Às vezes nós olhamos e vemos muitas pessoas orgulhosas, cheias de ego de si mesmo, que se orgulham de si, que se orgulham dos seus esforços, que se orgulham dos seus méritos. O Paulo diz aqui e nos conforta sobre isso. Nós nos sentimos confortados, porque nós podemos olhar para essas pessoas cheias de ego e ter a certeza de que um dia Deus vai trabalhar na vida delas, e Ele diz que Deus vai revelar para essas pessoas o tamanho dos defeitos presentes, começando pelo orgulho e pelo ego. Mas Paulo finaliza esse texto: seja como for, irmãos, ainda que haja problemas, ainda que a gente desanime, ainda que várias pessoas sejam orgulhosas e cheias de ego, você que já alcançou a fé, ande de acordo com o que você já alcançou. Se você tem certeza de que você é salvo, então ande de acordo com a salvação que Deus tem lhe dado. Se você ainda não tem certeza da sua salvação, ande então para a salvação. Ande de acordo com um salvo anda. Ande de acordo com você deveria andar. Por isso que eu fiz aquelas perguntas, porque foi extraída justamente desse texto. Como anda a nossa vida? Porque Paulo nos exorta a andar de acordo com o que já alcançamos. Nós temos agradado a Deus com o nosso viver. Paulo nos exorta: ande de acordo com o que você já alcançou. Então, o que significa andar de acordo com aquilo que já alcançamos? Cristo nos conquistou, irmãos. Ele nos chamou para a fé e para crer na grande obra que Ele realizou. Logo, andar de acordo com o que já alcançamos é viver de forma fiel com o que fomos chamados. Viver de acordo, em retidão, de acordo com o que a gente foi chamado.
Então, andemos, irmãos, de acordo com aquilo que nós já alcançamos. Esse é o verso 16, né? Então, esse texto fala sobre o progresso cristão. Cuidado com os nossos pensamentos, cuidado com a nossa mente, né? Muitas vezes a nossa mente, o nosso cérebro, a Bíblia fala do coração, né? Mas é os mesmos nossos pensamentos. A essência da nossa vida, né? A Bíblia trata muito sobre o coração e fala que ele é enganoso, né? Então, tenhamos cuidado com os nossos pensamentos, para não nos distrairmos do propósito, né? Para que bens materiais, riquezas, ira, mágoa, pecados, arrependimentos, que erros do passado, tristeza, a infantilidade, falta de maturidade, o orgulho, o ego, que nada disso, irmão, venha nos atrapalhar e não venha nos distrair do propósito. Cuidado com as nossas mentes, com nossos pensamentos. Paulo falou, né, tenhamos um modo de pensar como pessoas maduras, como pessoas perfeitas. Olhe para as suas fragilidades, olhe para os seus defeitos e enxergue que você não é capaz de alcançar a perfeição por méritos próprios. Nós alcançaremos quando olharmos para Cristo. E assim, olhando para Cristo, a gente vai progredir como cristãos, né, alcançando a perfeição e a maturidade. Né? Assim como Paulo diz, prossigo para conquistar aquilo ao qual fui conquistado, que essa seja a nossa oração diária, né? Que venhamos prosseguir a conquistar essa perfeição, essa maturidade, a fim de alcançar a salvação e a plena comunhão perfeita com Cristo, meus irmãos. Nós não somos perfeitos, né? Se consideramos ser perfeitos, a gente vai perceber que a gente não é, certo? Então, o cristão tem que ter esse equilíbrio entre fé e obras, entre chamado e resposta. Nós precisamos avançar para ver o reino de Deus se expandindo. Nós fomos conquistados para isso, para avançar no reino e para conquistá-lo. E então nós desfrutaremos do grande prêmio da soberana vocação, que é a plena comunhão com Cristo. Aquilo que hoje nos separa, que é o pecado, aquilo que nos separa de Cristo, um dia deixará de existir, e então nós alcançaremos a plena comunhão com Cristo. Estaremos diante dele e louvando, chamando Santo, Santo, Santo ao Senhor. Um dia nós alcançaremos esse prêmio. Só o fato de estarmos presentes no reino dele já é o maior prêmio que nós podemos desfrutar. Então, é esse texto que Deus colocou no meu coração. Eu espero que ele tenha falado com o coração dos irmãos e daqueles que ainda não alcançaram a fé. Esse é o nosso propósito, é alcançar essa maturidade e, por meio dessa maturidade, enxergar que os nossos próprios meios não levam à perfeição, os nossos próprios meios não nos levam à salvação. Os meios que nós temos para alcançar a salvação e a perfeição é Cristo. Ele é o único meio que nós temos, é a fé em Cristo, e não nossas obras, mas a obra que Ele realizou. E então, olhando para essas obras, que nós alcançaremos o reino de Deus e faremos o avanço até lá. Enquanto não alcançamos, nós avançamos para o alcançar. Amém? Essa é a minha mensagem, a mensagem de Deus que Ele tem trazido esta manhã. Eu agradeço a oportunidade. Amém. Glória a Deus, louvado e agradecido.